Da igreja com a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um nessa noite, amém? Glória a Deus. Estamos muito alegres, porque vocês passearam, voltaram, Deus cuidou de vocês, amém? Como Deus é bom. Quem tem as suas Bíblias, né? Enquanto nossos futuros pastores vão subindo para a salinha ali, futuros homens de Deus, que hoje é criança. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Um capítulo bem conhecido, que a gente lê muito ele aqui na ceia. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Capítulo 10, 1 Coríntios. Olha, irmão, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim nas nuvens como no mar, como com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, obrigado que o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder se sentar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, quero falar de uma coisa que muitas vezes nós não percebemos essas coisas. A solução, o que é a solução para o nosso cansaço, né, de alma? Jesus, ele é uma bondade, é uma misericórdia que nos segue por longos dias da nossa vida, como está escrito na palavra de Deus. Eu fico pensando assim, é que o cristão tem que ter um bom testemunho, onde quer que você vai, onde é que você anda, você tem que ter um bom testemunho. Por quê? Porque você tem um Cristo que te segue, onde quer que você está. Se você observar aqui, ali no deserto, a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus, como nós todos sabemos, que ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram, os artífices, né, a Bíblia fala. Então, queridos, como Jesus é bom, como ele segue você. Muitas vezes nos dá a impressão que você segue Jesus, sigo, você segue, também sigo, isso, mas nós esquecemos que ele primeiro segue a nós. Se você observar, quando ele vem no coração de Jesus a respeito de formar um grupo para que ele saísse nas aldeias pregando o evangelho, curando os enfermos, então ele formou um grupo. Então ele começou a seguir as pessoas que ele queria que seguisse ele. Fala para o seu irmão, se você segue Jesus, é porque ele primeiro te seguiu, te achou, te encontrou e trouxe para a igreja. E aonde quer que você vai, ele está seguindo você, primeiro. Entendeu isso? Então ele vai atrás dos 4 irmãos ali, Pedro, Tiago, João também, né? E foi ali, correu atrás deles, foi chamando eles para estar com eles, para seguir a linha, seguir aquilo que Deus mandou. Qual era o propósito de Deus? Que ele viesse ao mundo, anunciasse a palavra de Deus, anunciasse a essa morte carnal e anunciasse uma morte eterna, que não existe morte eterna, mas uma vida eterna. Então, queridos, ele chama Pedro, Tiago e João, chama as pessoas, forma um grupo de 12 homens e ele vai atrás desses homens. E agora fala para eles, agora vocês vão fazer o que eu fiz. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer deles discípulos.
Então ele começou a seguir. Irmãos, imagina que nós temos um Deus que nos segue. Imagina você andando lá, indo para o serviço, Deus te seguindo, com bondade, misericórdia, e todos os dias da sua vida, das nossas vidas, Ele está te seguindo você. Então, é por isso que muitas vezes eu tenho um ditado que eu falo para as pessoas: quando eu vou sair lá de casa, assim, se eu vou em Campinas, eu já ponho o GPS espiritual na minha vida. Eu vou passar por tal lugar, assim, assim, ainda que o GPS fala, vira à esquerda, não, eu vou reto. Eu não obedeço. Primeiro que é uma mulher que fala lá, a mulher fica com ciúme, né? Vire à esquerda, com tanto carinho, né? Eu falo, não, eu vou reto, eu vou onde o Espírito Santo mandou. Porque eu não quero mudar de rota, porque eu já vi na Bíblia pessoas que mudaram de rota, que o profeta mandou ele para certo lugar e no caminho encontrou um outro profeta e mudou a direção dele. O GPS dele tirou ele da direção de Deus e ele morreu. Uma ursa comeu ele, um animal, porque ele ouviu um outro profeta. Interessante isso. Fala para o seu irmão, o gostoso que Deus me segue. Lembra que Ruth falou para Noemi? Onde queres que tu fores, eu irei. Onde quer que você pousar, ali eu pousarei. Seu Deus é o meu Deus. Se você tem esse Deus que te segue, eu quero ser seguido por Ele. Então eu queria trazer para você uma responsabilidade grande. Quando você está conversando com as pessoas no seu trabalho, onde quer que você for, Ele está te seguindo. Está vendo tudo que você faz, está vendo tudo que seus procedimentos, como é a sua vida no particular, aquela que eu não conheço, então, mas que Deus conhece. Então Ele está te seguindo, Ele está indo atrás de você, Ele quer saber o que você está fazendo. Os discípulos de Jesus, eles sabiam qual era a sensação de ser seguido por Ele. Como ele sabia? Os discípulos sabiam disso, né? Então, no barco, por exemplo, eles estavam tudo lá no barco e de repente veio a necessidade do coração de Jesus: eu tenho que seguir os meus discípulos, porque eles devem automaticamente entrar em apuro agora mesmo, que eu estou vendo uma tempestade vindo. Fala para o seu irmão, Jesus te segue nas tribulações. Jesus te segue em todos os momentos da sua vida. Não sente abandonado. Fala para ele, você não sente abandonado, não. Jesus está do seu lado. Não envergonha. Fala para ele, não envergonha o Pai. Tem misericórdia. Fala para o seu irmão aí, tem misericórdia. Não envergonha o Pai. Ele está perto de você. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele está perto de você onde quer que você vai. Então os discípulos, eles tinham essa sensação de ser seguido por Ele. No barco, por exemplo, lá estava Ele, né, seguindo sobre as águas. Eles estão lá, de repente Jesus chega lá no barco, andando sobre as águas. Eles falaram assim, nossa, é um fantasma. Não, não é um fantasma, era Jesus que seguia eles. Era Jesus que sabia que naquele momento eles estavam passando por uma tribulação. Daí um pouquinho ia vir uma tempestade. Entendeu isso? Aí Pedro dá aquela vontade de seguir. Ele falou, Senhor, onde o Senhor anda sobre as águas, anda no mar, anda em todo lugar, eu quero seguir o Senhor, manda que eu ande sobre as águas. E ele foi sobre as águas. Querida, é tão gostoso você seguir a Deus, e você poderia falar assim, me mostra esse caminho. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala, eis que eu te mostro um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Se você tem amor no coração, você vai seguir por uma casa para orar para aquela pessoa. Eis que eu te mostro um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Então, se você está no caminho de Deus, está seguindo Jesus também, e Jesus está te seguindo, onde quer que você for, alguém vai querer estar com você, como Ruth queria estar com Noemi, porque sabia que o Deus que ela tinha seguia ela por onde ela ia, por mais que ela passavam lutas e problemas, Jesus estava seguindo ela. Como isso é gostoso, queridos. Os discípulos, quando olharam para trás, né, lá no barco, viram que ele os seguia até na tempestade. Fala, Jesus me segue até nas tempestades, Jesus me segue até nas tribulações. Como esse Jesus é maravilhoso, Ele não te abandona não, quando você está passando a tribulação, é desse jeito, Ele está lá perto de você, Ele está cuidando de você. Talvez o diabo te dá uma sensação que você está abandonado,
você está sozinho, engano seu. Você talvez pode até deixar ele, mas ele não deixa você, ele está sempre seguindo você. Interessante essas coisas, né? Os discípulos, eles olharam para trás e viam ele lá. Lembra daquela mulher anônima? Uma mulher anônima, chega ali no poço de Jacó, samaritana, né? Conheceu a mesma sensação. Ele estava sozinha, lá na vida, lá no poço de Jacó. Quando olhou para trás, estava um homem chamando ela. Quem era? Jesus. Ei, você pode me dar um copo com água? Como ela não sabia quem a seguia, que era Jesus, então ele falou: como tu sendo judeu, pede-me água de beber, que sou samaritana. Jesus deve ter olhado para ela assim, deve ter aquele sorriso suave que ele tem, e pensou assim: não, nós não temos diferença. Eu te sigo, você me segue, eu quero cuidar de você, eu quero te mostrar um caminho sobre modo excelente, o caminho da salvação, o caminho do amor. Eu quero te mostrar o que você deve fazer a partir de agora. Queridos, você não fazer o que Jesus manda, não ir orar por alguém, não ir na casa de alguém visitar ele, isso é só simplesmente falta de uma unção. Aquela unção que a mulher samaritana recebeu no poço de Jacó. Ela acaba de receber a unção do poço de Jacó, ela vai lá em Sicar e ela converte a cidade dela inteirinha. Ela fala: vem ver o homem que falou tudo que eu tinha, ele nem conhece a minha vida. Fala: Deus não precisa conhecer a sua vida, ele já é a sua vida. Amém? Deus não precisa entender quem é você, ele já é você. Nós somos um no Espírito, um no Senhor, queridos. A Bíblia diz que vós sois o templo onde habita Deus. Se você tem Deus dentro de você, onde quer que você for, Ele está com você. Como Deus é maravilhoso. Essa mulher, ela ganhou a salvação. Ela ouviu o Messias falar. Fala para o seu irmão, ela ouviu o Messias falar. Ela entendeu que ele seguia ela. Em meio às suas dores, o resultado chegou. E ela foi liberta, aquela mulher samaritana. Ela tinha muitos traumas no coração. Ela teve ali uma sessão de cura interior, ali a cura para a sua alma. Ela foi curada ali no poço de Jacó, entendeu? Por aquele que massageou o ego dela, que entendeu o caminho que ela andava. Ele já a seguia, porque ele conhecia a vida dela. Ele falou: olha, você teve 5 maridos, o que tem agora não é seu. Olha como onde ela estava, nos seus pecados, nos seus erros. Ele estava com ela, mesmo assim, nos problemas seus. Deus está com você, por isso você tem que ter vergonha quando você estiver pecando. Por isso você tem que ficar ao menos vermelho quando você estiver fazendo coisa errada, ou amarelo. Porque Jesus está te seguindo, Jesus está com você naquele exato momento, dos seus momentos de glória, dos seus momentos de ira, dos seus momentos de paz. Jesus está te seguindo. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Aleluia! Ela ouviu o Messias falar. Desde que o seguia, em meio às suas dores, e o resultado chegou. Ela foi libertada. Queridos, observa só. José, o caçulinha de Jacó, filho de Raquel, tinha o Benjamim, os 2 filhos de Raquel. Deus começa a seguir ele, desde criança. E ele menino ainda, Deus dá sonhos para ele. Como seria o resultado da vida dele? Deus mostra para ele. E Deus seguia ele. Quando ele chega lá dos seus irmãos, que o pai dele não tinha muita sabedoria, como muitos, né? Muitas vezes a gente parece que bajula mais um filho do que o outro. Eu acho que isso não acontece, mas filhos entendem assim, mas eu acho que isso não existe. Mas ali ficou bem claro na Bíblia. Ele pega uma túnica de cor muito bonita e dá para o filho. E para os outros ele não tinha aquele mesmo tratamento, era só enxada, era só foice para trabalhar. Entendeu isso? Então eles ficaram revoltados com ele. Deus ainda dá um sonho para ele, ele conta um sonho para eles. A primeira coisa
que eles falavam, vamos matar esse homem, esse sonhador, joga ele lá na cova. Mas Cristo estava seguindo ele na cova. Fala para o seu irmão, Cristo te segue até na cova. Mas ele não morreu, porque Cristo estava seguindo ele. Interessante que eles tiraram ele de lá, vendeu ele para os ismaelitas como escravo, e Deus, na viagem, ele amarrado naquela gaiola, e indo naquela carroça de madeira, roda de pau, e indo, e Cristo seguindo aquela carruagem, seguindo aquele carro. Quando chega no Egito, como Jesus estava ali nos negócios dele, seguia ele, como segue eu, como segue você, e te livra de cada latada, né? Você já viu como Jesus te livra de cada latada, de cada problema? Você fica assim, imaginando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Entendeu isso? Fala para o seu irmão, não, eu não acredito que o pastor está falando sobre isso para mim. Eu não sabia que Cristo estava do meu lado. Então aquelas coisinhas que eu falo, ele escuta, ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele entende tudo. Então não tem cabimento. Ele nem interessa conversar com você, que sabe que você vai mentir para ele, ele vai ficar com vergonha de você. Então, e vai falar, não, esse é meu filho? É, meu filho. O que é isso? Sabe, queridos, Deus é tremendo. Então, José, quando chega ali, de repente, Deus estava com ele, seguindo ele naquela viagem. Quando ele chega no Egito, o que ele faz? Como guiava o Potifar, que era o tesoureiro do faraó, falou assim, vai ali, vai encontrar com meu filho que eu estou lá te esperando. Talvez você faz coisas, queridos. Sabe aquele dia assim que você fica bondoso para a igreja, assim, você recebe uma bolada e fala assim, não, hoje eu vou dar uma bolada para a igreja, né? Não é uma bolada no pastor, não, mas a bolada assim, você fica tão grato a Deus que você quer fazer isso. Ele falou, não, vai lá e compra aquele homem, cuida dele aí na sua casa, ele vai trabalhar para você. Deus faz o coração dele, do Potifar, como fala no seu coração. E você pensa que você teve aquela ideia sozinho, e fala assim, não, você não teve aquela ideia sozinha. Primeiro que você é pão duro, aí vai dar aquela bolada, você não faz isso. Aí Deus vai lá e esmolece seu coração, você chora por dentro, fica mole, fica sensível, as lágrimas escorrem. Falei mesmo, gente, eu sou bonzinho. Fala, não, cara, sou eu que sou em você, Jesus está falando. Foi eu que estou fazendo você andar por esse caminho, sobre modo excelente, esse é o caminho do amor. Eis que eu te mostro, eu estou te mostrando. Potifar, ali tem um homem, eu sigo ele, eu estou seguindo ele lá e desde de Jerusalém, estou seguindo ele para cá. Cheguei aqui agora. Vai lá, compra ele para mim, por favor. Quantas vezes eu já falei para o irmão que, irmão, compra esse negócio para a igreja, depois eu te pago. Muitos falam, não precisa pagar não. Outros falam, paga com juros. Ou não, tá, isso é brincadeira. Então, querido, ele foi lá, comprou aquele homem, trouxe para casa. Fala para o seu irmão, mas o diabo também te segue, querido. Você tem que orar e vigiar. Vós sois o templo onde habita Deus, não habita o diabo dentro de você, mas Deus habita dentro de você. Entendeu isso? E ele foi lá e comprou ele e levou para dentro. Então estava lá uma cacapeta, uma mulher do Potifar, começou a tentar ele, mas Deus estava andando com ele, Deus deu caráter para ele, falou, não, você não vai envolver com essa mulherzinha não, você não vai envolver não, que você é filho de Deus, você é meu filho, eu tenho um projeto para você, eu vou te mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida, você não vai envolver com essa mulher, não, essa rampeira aí. Essa mulher aí só tem aparência que é ricona, vive na joia, mas você é um cara joia, você já é a joia preciosa do ouro de Ofir. Você é o José que eu vou levar lá em cima. Fala para o seu irmão, você é o irmão que Deus vai levar você lá em cima. Você é uma joia do ouro de Ofir. Alguém já ouviu falar do ouro de Ofir? Então, queridos, e ele estava lá, e a mulher passava, ele estava no salto, né? Para lá e para cá, e ele olhava assim, nossa, isso parece um homem. Homem de Deus é assim, mulher de Deus é assim.
Fala para o seu irmão, aprendeu a ser homem de Deus, mulher de Deus? Tem que ser assim, entendeu? E de repente, ela fala, bom, então, já que ele não faz, eu vou dar uma agredida nele, né? Eu vou agredir ele. Foi lá e puxou o vestido de José. Coitado. E gritou, né? Ela tinha nome dentro do palácio, gritou, eles prenderam o homem. Fala para o Senhor, Deus é bom. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Tinha um propósito na vida de José. Para chegar lá em cima, ele teve que humilhar. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ele olhou para a mulher e falou assim, não, isso é o capeta em forma de caracu. Está doido? Isso é uma caracu. Sabe, olhou assim, não quero ser não. Aí ele foi preso por isso. Poucos dias depois, como Jesus seguia ele, Deus seguia ele, o homem já era o chefe da prisão. Já estava com a chave da prisão na mão, cuidando. Imagina isso, queridos. Fala, quando Deus segue um homem, vai dar tudo certo. Quando Deus segue um homem, é porque ele não segue o caminho da morte, ele não segue o caminho tortuoso, ele tem Deus no seu coração, e vice-versa, a mulher é a mesma coisa. Se você tem um Deus no seu coração e segue Ele, e Ele te segue, você está por cima de tudo, você está bem. Fala, seu irmão, você está muito bem. Se você tem essas qualificações na sua vida, você está muito bem, mas se não tiver, coitado. Lembrei da Fiuca lá, será da mulher. Coitado. Eu fico com dó, porque você não tem uma inteligência espiritual. Fala, seu irmão, você vive na inteligência virtual, mas não vive na inteligência espiritual. Essa que você precisa dela, mais do que a outra. Entendeu isso? Então José, ele saiu de lá, ele adivinhou sonhos, e é muita coisa para falar, o tempo é muito pouco. Ele adivinhou sonhos lá e tudo, chegou, o homem, Deus queria seguir ele até o posto mais alto do Egito. Fala, Deus quer te seguir até o posto mais alto onde você trabalha, o que você vai fazer, Deus quer te seguir, mas não deixa os espinhos desse mundo aparecer para você como em forma de vantagens. Coisas vantajosas. É muita vantagem você adquirir a vida eterna, isso é muito vantajoso. Mas perder ela não tem vantagem nenhuma, porque ela não é passageira, ela é eterna. Entendeu isso, queridos? Sabe, queridos? E quando ele vai ali, ele vai governador ali, estou aqui resumindo as coisas, tem muita coisa aqui ainda. Então, eu fico pensando assim, como Deus ficou feliz com a vitória de José. Fala para o seu irmão, Deus quer ficar feliz com a sua vitória. Talvez você não vai galgar esse nível, mas você vai, dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que você busca, dentro dos seus projetos, Deus vai fazer de você um vencedor. Entendeu isso, queridos? Deus vai fazer de você um vencedor. Então, nós sabemos dessas coisas, porque muitas vezes, numa casa tem uns 5 que vale mais ou menos, mas tem um que vale muito. Foi o caso de José. Outros tinham os corações ruins, a ponto de vender o irmão. Outros tinham os corações ruins, a ponto de querer matar o irmão. Mas lá tinha um irmão que queria dar vida para os outros irmãos. Fala, você precisa ser esse irmão que dá vida para os outros irmãos. Você precisa ser esse irmão que ora e o irmão recebe a cura, recebe a bênção, recebe a prosperidade, recebe o amor que você tem. No caso de José, ele chorou pelos irmãos que deveriam chorar por ele. Olha só a diferença. Quem errou foi os irmãos, não foi ele não. E quem chorou foi José. Quem arrependeu foi José. A Bíblia deixa isso bem explícito. Quantas vezes
a gente encontra, o pastor Fred falou sobre esse estudo assim de obediência. Quantas vezes a pessoa não tem um pingo de sensibilidade de entender que ele é errado, que ele pode chegar em alguém e falar assim, me perdoa, como eu fui ruim, Deus não estava me seguindo naquele dia, eu estava fora de si, o ditado popular. Você viu quando você fala, nossa, meu Deus, eu estava fora de si. Então não fica fora de si, deixa Deus estar dentro de si, de você, deixa Deus agir por você, deixa Deus fazer por você, entendeu isso? Ele salvou os irmãos deles, cuidou dos irmãos deles, deu terra por eles, porque um naquela casa servia a Deus, um naquela casa Deus seguia eles. Fala, deixa Deus te seguir, queridos, não envergonhe Ele não. Não para em travessias erradas para que Deus pare de te seguir. Segue a Deus de todo o seu coração, queridos. O apóstolo João, ele estava lá no exílio, na ilha de Pátmos. Quando olhou para trás, ele viu os céus se abrindo. Deus o seguia até na prisão, queridos. Até no exílio, Deus seguiu João na ilha de Pátmos. Que maravilhas! Esse mês mesmo nós tivemos a oportunidade de ver Deus usando o diabo para libertar um filho de Deus. Podemos falar isso. Uma irmã muito conhecida nossa, nem vou citar o nome, o filho dela foi preso, andou com deixou Jesus não seguir ele, falou, Jesus, espera um pouquinho, eu vou fazer uma coisinha errada ali, e fez as coisas erradas, foi presa. Até pedi uma pessoa aqui da igreja para me ajudar, ela falou com alguém, essa pessoa falou, foi bem na época que o Lula libertou, agora na saidinha, 1.500 pessoas, e Deus seguia a mãe dela, Deus seguia Deus seguia aquela pessoa que estava tentando fazer o bem para ele, mesmo que ele errou. Fala, até nos seus erros Deus te segue para te salvar, e amor àquele que ama a obra dele, e amor àquele que segue a ele. E ele saiu. Que bênção. Gente, eu fiquei admirado com aquilo. Como Deus usa as pessoas, mas eu sei que Deus usa, isso aqui que eu estou falando. Depois eu fico falando assim, não, eu sou bonzinho, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Senhor, Deus fez você ficar bonzinho. Você não é bom, não. A Bíblia fala que nós somos mal de natureza. Está escrito na Bíblia, não estou falando que é eu, não, falei. Então, quando você se achar bonzinho, fala, nossa, Deus está me seguindo. Quando você se achar naquele momento de amor, que você está abençoando pessoas, cuidando de pessoas, fala assim, nossa, Deus está me seguindo. Deus está me seguindo. Eu quero continuar com Ele me seguindo. E eu quero seguir Ele. Querido Lázaro, meu xará estava morto, queridos. Ele estava morto, mas mesmo assim Deus seguia ele. E Lázaro seguia ele também. Não assusta não, Lázaro vai aparecer aqui não. É só esse aqui que está aqui já, aqui aparecido aqui. Entendeu isso, querido? Então, lá estava morto, havia 4 dias num túmulo selado. O túmulo estava selado, estava ou não estava? Quando ouviu uma voz, que ele chamou, Lázaro, sai para fora. Fala assim, esse meu Jesus é o Jesus dos mortos também. Ainda que esteja morto, viverás. Lázaro ouviu sua voz e saiu. Até morto seguia Jesus. Nossa, eu admiro essas coisas. O morto ouviu Jesus. E tem gente que está morto, está longe de Jesus. Tem gente que está fazendo coisas que não presta. Tem gente que está fazendo coisas erradas. E está morto por esse Jesus. Mas tem que ouvir a voz de Jesus. Sai para fora, você que tem feito as coisas erradas. Deus está te seguindo também. Deus está vendo os seus erros. Deus quer trazer você para uma linha de seguimento diferente. Que você segue e é seguido por Deus. E não segue e é seguido pelo diabo. Fala para o seu irmão, isto é diferente. Então Lázaro saiu para fora. Então Deus te segue até depois de morto. Amém, irmãos?
Glória a Deus. A filha de Jairo, a Talita, já não estava morta quando ele chegou lá? Estava ou não estava? Ele estava lá e ele foi lá seguir a filha. Foi lá onde estava a Talita, a filha de Jairo. Chegou lá, o povo já riu dele. Quando ele falou, ela não está morta, ela está dormindo. E ele a ressuscitou. Ele falou, menina, levanta. Talita, levanta, menina, levanta. E ela levantou. Entendeu isso? Como Deus é maravilhoso. Deus chama você que está enfermo. Chama você que está espiritualmente abatido. Sem força, sem vontade de seguir Jesus. Sem vontade de deixar Ele te seguir. Você não quer que Ele te segue. Você está com vergonha dEle. Você não quer que Ele te segue. Muitas vezes você só quer para o seu próprio benefício. Mas Deus está te chamando para ter um encontro real com Ele. Deus está te chamando para você ter uma vida verdadeira com Ele, diferenciada. Uma vida santa. Uma vida de verdadeiros seguidores de Deus, verdadeiros que são seguidos por Deus. Amém. Glória a Deus. Então, querido, interessante isso. Pedro negara o seu Senhor e voltou a pescar, voltou lá para a ilha, né? Para o mar da Galileia pescar. Quando ouviu o seu nome, Jesus chamou ele. Ele olhou para trás e viu Jesus e jogou-se em alto mar, porque ele estava nu e preparando. E Jesus estava lá preparando os de jejum numa fogueira, com peixe assando lá, entendeu? E Deus o seguia eles, mesmo nas suas falhas. Pedro estava em falha, Pedro estava em pecado. Pedro voltou para o pecado e ele seguiu, foi lá e buscou Pedro lá no mar da Galileia. Trouxe ele de volta, trouxe lá e começou a falar, Pedro, tu me amas? Eu te sigo quanto tempo, Pedro? Amo, Senhor, tu sabe, mas Pedro, tu me amas. Então apacenta minhas ovelhas. Se você me segue realmente, você tem que apacentar minhas ovelhas. Você tem que ficar lá no seu sofá, prendendo calo nas costas do sofá, não. Você tem que levantar do seu sofá. Se você ama a Deus, se você segue a Deus, vai anunciar a palavra do Senhor, vai visitar os hospitais, vai visitar as cadeias, vai fazer isso. Você me ama, Pedro? Amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez ele ficou com vergonha de Jesus, que o que ele falava que amava era mentira, que se ele amasse, ele estava cuidando das ovelhas de Jesus. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Então apacenta minhas ovelhas, Jesus está falando. Então vai atrás delas, segue elas, porque Jesus está com você. Jesus, quando você chegar lá, é Jesus que está seguindo você, está levando você até aquela situação para você cuidar dela. Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei deles meus seguidores, meus discípulos. Entendeu? Então, Deus é o que Deus segue. Eu fico pensando assim, você já sentiu seguido? Alguém já sentiu seguido por Jesus? Aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém tem essa experiência? Não. Olha para trás. Olha para trás aí. Essa pessoa já te seguiu? Só, nem lá nas redes sociais? Lá você tem seguidores, né? Tem gente que te segue, quer chupar o seu sangue. Aqueles seguidores lá. Quer acabar com você, viu? Fica sabendo disso. Agora, se for Jesus, não, vai te abençoar. Tem gente que quer ter 5.000 seguidores. Nossa, 30.000 seguidores. Jesus está falando, tenha 30.000 ovelhas, 5.000 seguidores de Jesus através de você. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu acho engraçado o tanto que as pessoas, assim, são ridículas, porque são inocentes, porque não sabem o que faz, como Jesus falou. Estava vendo a mulher, pulando para lá, pulando para cá, segue eu. Porque eu vou parar no buraco se eu for seguir você. Lá, treinar no YouTube, pulando para lá, pulava para cima, dava cambota, segue eu. Eu falei, não, você é tontinha, vou seguir tonto. Não, tem gente tonta que segue tonto. Você vai cair também. Pode um cego seguir o outro? Quer que a Bíblia fala? Ambos vão cair no buraco. Queridos, eu sei que aqui tem gente que tem 50.000 seguidores. Aqui tem gente, membro nosso aqui.
Interessante. Tem gente que segue as pessoas do mundo, os cantores, né? Fiquei sabendo aí, a gente vê aí, é fãzão do Gustavo Lima. Ai, socorro, eu vou morrer. Não, você já está morta, só falta cair. Você já morreu há muito tempo e esqueceu de cair. Pelo amor de Deus, querido, idolatrar ídolos. Agora, meu Deus do céu, a gente sabe de pessoas que seguem, aqui da igreja, segue esses caras. Gustavo Lima, segue outras pessoas. Seu Instagram estraga a sua vida. Já chama Instagram porque você está estragado. Entendeu isso? Então, queridos, fala, misericórdia. Você tem que seguir Jesus. Esse aí tem milhares de seguidores. Só a Igreja de Cristo são 16 milhões de seguidores no mundo. Você tem que ser seguidor de Jesus, queridos. Para o Gustavo Lima, é bonzinho? É, para ele e para as negras dele, né? Como diz o ditado popular. Mas para você não é não, mas Jesus é. Jesus é. Tem gente seguindo esse povo, seguindo o Joãozinho do Açougue, o Antônio que lava roupa, o fulano lá não sei o que lá mais, segue não sei o quê, pelo amor de Deus. A mente é do tamanho do salário mínimo. Uma azeitona, querido. Para disso. Segue Jesus. Eu fico falando, eu acho bom que as pessoas ficam pensando, nossa, esse cara sou eu. Esse que o pastor está falando assim, essa cara é eu, esse cara sou eu. Quem é esse cara que segue todos os cantores? Esse cara sou eu, é? Sabe, queridos? Deus seguiu Moisés várias vezes. Seguiu ele até no faraó, dando 10 pragas ali. Estava ele lá, presente, de frente ao faraó, na pessoa de Moisés e de Arão. Esses eram os verdadeiros seguidores. Que quando eles pegaram os cajados, fez a praga de piolho, foi Deus que fez. Estava ali seguindo ele. Fez a praga, a sangue, fez água transformar em sangue, era Deus, estava ali seguindo ele. Ele não faria nada daquilo se Deus não estivesse seguindo ele. Como é que você quer vencer? Como é que você quer fazer se Deus não está com você? Como? Me explica isso. Porque Deus não se explica. Se você der conta de explicar você, eu vou ficar alegre. Porque aí nós vamos ter uma solução para trabalhar na sua vida. Sabe, queridos? Quando Moisés estava ali, no rio, dentro de um jugo, uma cestinha, descendo o rio, Deus usou Miriam. Miriam, vai lá seguir seu irmão, eu estou com você. Seguiu até, foi lá para a rainha, vai lá no rio que você vai pegar o meu filho lá, cuidar dele, trazer ele para cuidar. Olha só como é que Deus, quem segue Jesus é diferente, né? Aí a mulher pega a aia dela, pega aquele menino que estava... ele deve ter dado muita alimentação para os crocodilos do Nilo, que não comeu o menino desceu porque ele estava sendo seguido por Deus. Você é livre, querido. Deus te liberta. A rainha pegou ele e falou assim, olha, deve ser um menino das hebreias, pelas roupinhas deles. Aí a irmã dele chegou e falou assim, não, eu conheço uma mulher que cuida de menino. Quem é? Ela não falou, é minha mãe não, é uma senhora ali. Não, eu vou pagar ela. Olha como é que Deus é bom. Sabe o que aconteceu? A mãe de Moisés cuidou dele, recebendo o salário da rainha, da princesa. Fala, você dorme com um barulho desse? Isso é milagre, queridos. Quem é seguido, as coisas acontecem para ele, conforme ele é. Mas ele não desvia dos caminhos de Deus. Ele fala, Senhor, espera aí, eu vou aqui, você me espera um pouquinho aqui, você fica sentado me esperando. Não. Tem gente que deixa Deus esperando, segundo o que ele pensa, mas não é assim. Pois aquela mulher pagou Jerusa, né? A mãe dela, alguém me ajuda, é a mãe de Moisés. Jerusa, é isso mesmo? É Jequebé, obrigado. Bem que eu tenho um Aulério ali, né? Então, Jequebé, me fugiu o nome aqui. Então, queridos,
era paga. Então fala para Miriam, que era irmão do menino, que a rainha também não sabia, a princesa não sabia. Pegou o menino, levou, cuidou do menino, até ficar um príncipe, levou para o Egito, para ser cuidado lá pela mãe. Vamos dar uma salva de palmas para um Deus desse que segue você. Esse é o Deus que te segue. Fala assim para o seu irmão: requisitos para Deus te ouvir. Não faça coisa que não vem de Deus. Anda nos caminhos de Deus. Tenha uma vida com Deus. Seja fiel com Deus. Aí Deus vai ouvir você. Deus vai fazer o melhor para você. Vamos ficar de pé. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Vocês viram o que eu li aqui? A pedra que era Cristo, eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, a pedra que era Cristo seguia eles. Quando o maná desceu do céu, lá estava Jesus, seguindo eles. Quando sentiu sede, lá estava Jesus. Era a pedra, que a água, que feriu a pedra e saiu água. Quando sentiu fome, lá estava ele. As cordonizas saiu lá e eles tiveram carne para comer. Quando a água estava amarga, ele era o doce, que adoçou aquela água através daqueles ramos. Vamos dar outra salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Os irmãos da ceia podem vir aqui. Eu queria perguntar a você: você acha que quantos seguidores tem Jesus? Milhares. Não fica fantasiado, emotivo. Não seja emotivo por ser seguido. Você precisa ser seguido por coisas boas, queridos. Entendeu isso? Você precisa ser seguido. Jesus, ele é igual ao dinheiro. Quem gosta de dinheiro, não tem ele. E dinheiro não segue de quem gosta dele. Dinheiro não segue as pessoas que gostam dele, que vivem morrendo por causa dele. Dinheiro segue aqueles que esperam Deus acrescentar ele na vida deles. Entendeu isso, queridos? Não é aqueles que estão morrendo, não, por causa do dinheiro. É isso aí. Glória a Deus. Fala comigo. Em João 14, versículo 6. Jesus falando para Tomé, para Filipe, para os discípulos ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, segue Jesus. Segue eu. Jesus falou isso. Amém? Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão estar cantando, você vem pegar o pão e o cálice para nós participarmos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor, amor, minha mente e coração, me deu perdão, restaurou digno é o Senhor.
que por mim. Mas ressuscitou Digno é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, Paulo fala aqui para os irmãos que ele não queria que os ignorasse que os nossos pais estiveram todos sobre as nuvens. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, e com respeito a Moisés. Todos eles comiam de um só manjar espiritual e bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 40 anos. Aqueles homens viveram no deserto, centenas de pessoas. E não lhe faltou pão, e não lhe faltou nada. Até suas roupas e suas sandálias não envelheceram pelo milagre, porque tinha alguém seguindo aquele povo. Saiu do Egito com as mesmas sandálias, as mesmas roupas, chegou em Canaã, 40 anos. Amém, irmãos? Deus é o Deus de promessa, Deus de vitória, Deus de graça, Deus de alegria. É esse Jesus que morreu por nós ali na cruz, que seguiu até no Calvário você. Porque você estava ali no Calvário, no Gólgota. Ali você seria resgatado de uma promessa que o nosso Deus havia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Pai querido, nós colocamos esse bocado de pão que representa o corpo de Cristo, que ali na cruz foi despendurado por seguir as nossas vidas, por falar que nós éramos as suas promessas, que nós éramos as dívidas que Ele estaria pagando por nós, ó Deus. Pai, também o teu sangue foi derramado ali naquele madeiro, que representa o teu sangue, esse suco, representa, Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa estar seguindo cada um aqui, perdoando os nossos pecados, para que nós possamos participar da tua mesa e da sua ceia, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos comer do pão e participar do cálice, amém? Glória a Deus. Ora com o seu irmão, amém? Glória a Deus. Pai querido, neste momento, ó Deus, nós colocamos na tua presença um povo que vai te seguir, um povo que realmente está te seguindo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos a tua bênção, a tua graça em favor dos teus servos, ó Deus. Pai, que o Senhor seja a pessoa que essas vidas seguem, com interesse de coração. São seguidores de Cristo, seguidores da promessa, seguidores da vitória, seguidores da vida eterna, seguidores da saúde, da graça, de alegria. Receba em nome de Jesus aquele que te segue. Segue a este que te dará a vida eterna, segue a esse que te dará a saúde, segue esse que te dará a graça e te dará a alegria, e te dará o pão de cada dia, te dará a alegria, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nesse momento, aquele que segue você, que coloca no seu coração a razão de dizimar, a razão de ofertar dentro da casa de Deus, faça isso com amor,
com carinho, faça isso para Deus. Amém? Aleluia. Quantos irmãos vai estar cantando? Traga a sua oferta, o seu dízimo aqui à frente. Sempre mais e mais quero louvar. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais para o teu querer, a voz do teu dizer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo querem o teu poder. Quero louvar, quero derramar as minhas mãos a ti. Filhos do céu cantam para ti, as feras do campo querem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém, Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por essas vidas. Te louvamos, ó Deus, por segui-los. Te louvamos por eles seguir o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos corações voltados ao Senhor, para seguir o Senhor em todas as áreas da sua vida. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado por essas vidas. Pai, nessa noite, abençoa os nossos queridos irmãos que estão viajando de férias. Cuida deles, ó Deus, onde quer que eles estejam. Senhor, livra eles, vai com eles e volte com eles, ó Deus, abençoando eles, livrando dos acidentes. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, ó Deus, e a vitória do Senhor e a graça do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração como igreja para o Márcio, né? Está internado. Amém? O esposo da irmã Misma ali. Amém? Tem mais alguém? A irmã Divina? Divina. Amém. A Divina lá de Pontalina. Rimou. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nesse momento nós colocamos a vida do Márcio nas tuas mãos. O Senhor visita os médicos, visita as enfermeiras, visita os remédios, visita aquela vida, Deus, ali naquele leito agora. Em nome de Jesus, o Senhor possa restaurar a saúde dele. Restaura aquela vida, Deus. Restaura. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos. O Senhor visita ele agora, naquele momento, Deus. Visita aquele acompanhante que está ali com eles, ó Deus. Visita em nome de Jesus. Curando, libertando. Ó Deus, também colocamos a dona, ó Deus, Divina, ó Deus, nas tuas mãos ali daquela cidade de Pontalina. Em nome de Jesus, visita ela. Guarda ela, abençoa a vida dela, cura a vida dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Como Deus me segue, falou, termina mais cedo um pouquinho, que alguém vai dar um aviso. Amém, glória a Deus. Estou aqui para dar um aviso. A Cairine me pediu para dar esse aviso. Gostaria aqui de falar com os adolescentes, com os jovens e com os pais dos jovens e dos adolescentes. Eu gostaria que vocês refletissem na vida dos seus filhos. Eles precisam participar das programações da igreja, dos congressos. E vem aí o maior congresso, né, que é o Comic. A nossa história, né, que vai ser contada, né, dos jovens ali no Comic. Vai ser do dia 14 ao dia 17. Né? Eu gostaria que você, pai, pensasse, o que você tem investido na vida espiritual do seu filho? Eu acho que nós temos que parar e olhar. Será que o meu filho amanhã, ele vai querer ser um líder, um pastor, um evangelista,
um missionário. Mas se eu não investir na vida dele, caminhar junto com ele nas coisas da igreja, será que ele vai ter esse gosto, esse desejo? Nós precisamos plantar isso na vida dos nossos filhos. Às vezes nós levamos nossos filhos para participar de muitas programações, mas não paramos para levar para participar de um congresso. Eu falo para vocês, eu tenho 51, vou fazer 52. E a minha inscrição já está feita. E eu gostaria que vocês mandassem seus filhos, investissem na vida dos seus filhos. Se você não tem filho pequeno, se você não tem filho adolescente, jovem, fala, eu quero investir na vida de um jovem. Eu quero abençoar a vida de um jovem que não tem condições de ir. Eu estou parcelando a minha ali, mas já está lá pronta. Eu estarei lá, para poder estar lá ajudando, abençoando a vida daqueles jovens, orando, intercedendo pela vida deles. Porque dali sai evangelistas, sai pastores, sai grandes homens de Deus. Mas nós precisamos investir na vida deles. De 14 a 17 de fevereiro, estaremos ali no Comic. Amém? Vocês procuram a Kaira, viu? Amém, né? Glória a Deus. Então, irmãos, tira seus filhos do carnaval, né? É a época do carnaval. Entendeu? Aí eles vão pôr a máscara lá, né? Porque ele tem que esconder a imagem de Jesus, né? Para ganhar o concurso do carnaval tem que pôr uma máscara. Tem que parecer o Cacá, o Didi e o Dedé. O Cacapeta, o Dedemônio e o Diabo, né? Então, não deixa ele ficar mascarado, não. Deixa ele ir para o congresso, ver o Espírito Santo lá, ver os irmãos orando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado pelos nossos visitantes aí. Hoje o pastor Danilo, vem cá, pastor Danilo. Vamos usar ele aqui para terminar o culto, né? Sempre tem que estar usando ele aí. A pastora Ana Paula está ali também, a mãe dele está lá, né? A irmã Lázara, Aparecida Lázara. Pode não. Amém. Esse aqui é o Danilo Lázaro. Lázaro Santo. Amém. Coloca a mão no seu coração. Amém, Senhor Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus. Nessa hora, Pai, nós queremos te louvar e te agradecemos por tudo que nós vivemos aqui hoje, por toda a palavra ministrada ao nosso coração, por toda a bênção, Pai, que o Senhor derramou sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que agora nós possamos ir para as nossas casas, ó Pai, que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana, Deus, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós estamos despedidos em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um nessa noite para sempre. Até quarta-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe. Estamos despedidos.